Bom dia, queridos irmãos, a mais um vídeo de mensagens inspiradores. Hoje, sendo o primeiro domingo do mês, nós convidamos todos a prestar os seus testemunhos. Nesta manhã, nós teremos algumas mensagens inspiradoras e como primeira mensagem que nós teremos será da irmã Maria Eduarda Cruz. Após ela, nós teremos a irmã Sofia Dias prestando seu testemunho, o irmão Wagner Ribeiro também prestará seu testemunho e a irmã Terezinha Valentim prestará seu testemunho. Após eles, eu estarei prestando o meu. Gostaríamos de deixar um anúncio para as moças que dia 9/8 às 18 horas terá uma aula domingo e após às 18 horas terá uma devocional com a estaca, tá bom? Bom dia, queridos irmãos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Bispado a oportunidade que eles me deram de poder compartilhar com vocês uma mensagem nessa manhã de domingo. E o tema pelo qual o Bispo propôs foi Dia do Senhor. E pensando nesse tema, eu encontrei uma escritura que se encontra em Doutrinas e Convênios 59, do versículo 10 ao 13, que fala assim: porque em verdade esse é um dia designado para descansares de seus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Contudo, teus votos serão oferecidos em retidão todos os dias e em todos os momentos. Lembra-te, porém, de que no dia do Senhor oferecerás tuas oblações e teus sacramentos ao Altíssimo, confessando teus pecados a teus irmãos e perante o Senhor. E nesse dia não farás qualquer outra coisa, seja teu alimento preparado com singeleza de coração, para que teu jejum seja perfeito, ou em outras palavras, para que tua alegria seja completa. Então, aqui nesses versículos, fala que no dia do Senhor nós temos que dar o nosso tempo para Deus, né? Então, pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês o que eu faço que faz com que o dia do Senhor seja santificado. Uma das coisas que eu gosto de fazer muito é quando eu acordo, eu já coloco um hino da igreja para tocar. Eu gosto muito dos hinos dos jovens, então eu sempre coloco um hino enquanto eu estou me arrumando, enquanto eu vou lanchar, eu vou tomar banho. Então eu gosto sempre de ouvir um hino. E outra coisa que eu gosto de fazer quando nós estamos na igreja é ouvir o prelúdio, que toca antes de começar a sacramental. E agora, como nós estamos sendo a sacramental em casa, aqui em casa o que eu gosto de fazer é sempre ouvir um hino no meu celular mesmo antes da reunião sacramental começar. E durante o dia, eu confesso que eu sou falha, né? Tem alguns domingos que eu não consigo santificar o dia como deveria ser, mas eu sempre me esforço. E uma das coisas que eu gosto de fazer é lembrar do sacrifício expiatório, porque o sacrifício expiatório é algo que toca o meu coração de uma forma inexplicável. Então eu gosto muito de pensar sobre o sacrifício expiatório. E outra coisa que eu gosto de fazer no dia do Senhor, para poder santificar esse dia, é ler citações. Eu não sei se os irmãos sabem ou têm conhecimento, né? O nosso profeta e vários outros líderes da igreja têm Instagram, né? Então eu sigo eles no Instagram e eu gosto de ficar lendo essas citações durante o dia do Senhor para que eu possa santificar esse dia. Irmãos, nós temos que pensar que nós temos o domingo especificamente para fazer com que esse dia a gente descanse nossos labores e dedique esse tempo a Deus, ao Pai Celestial. Então, eu sei que às vezes não é fácil, mas eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é dar o primeiro passo. Então, que nós possamos começar o nosso dia ouvindo um hino, que nós possamos começar o dia agradecendo ao Pai Celestial. E tem um hino que eu gosto muito, que é um hino dos jovens. É do tema desse ano. Eu não me recordo muito bem, mas é o tema desse ano. E é um hino que eu acho muito bonito. E tem um outro hino, que é o hino das moças, que eu amo muito, que o nome dele é Virtude. Provavelmente as moças e a liderança das moças vão conhecer.
Então esse é um hino que mexe muito comigo. Então, irmãos, que nós possamos santificar o dia do Senhor e que nós possamos todos os dias, não somente no dia do Senhor, mas que nós possamos todos os dias encontrar maneiras para se achegar mais ao Pai Celestial. Não tem ninguém nesse mundo que nos ame mais do que Ele, porque Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para pagar por os nossos pecados e para que pudesse conhecer todas as nossas dores. Então, irmãos, que nós possamos fazer o mínimo, que é lembrar dele e recordar dele, né? Na oração sacramental, né, fala que nós temos que recordar dele. Então, que nós possamos recordar do Pai Celestial, que nós possamos mudar o nosso coração e possamos a cada dia melhorar um pouco mais. Eu sou muito grata por fazer parte desse evangelho e sou muito grata por saber dessas verdades. Eu sou muito grata por saber que hoje que nós temos que eu tenho um sacerdócio, que tem o sacerdócio no meu lar. Eu sou muito grata por ter uma liderança que se esforça para fazer com que nós nos sintamos acolhidos nesse momento. Então, irmãos, eu queria deixar essa pequena mensagem, esse testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Nesta época do ano tão difícil, nós precisamos muito mais da fé do que imaginávamos. Algumas pessoas se perguntam por que isso está acontecendo com a gente. Então, por que, se o Senhor realmente nos ama, então por que Ele mandou isso pra gente? Mas o que as pessoas não sabem é que isso é uma prova de fé, que vai nos ajudar a melhorar muito mais o caminho, para trilhar o caminho do Senhor. Em vez de fazer essas perguntas de que por que com a gente ou por que nós temos que passar por isso, devemos fazer perguntas como tal. O que devo fazer para melhorar? O que devo fazer para passar por esta provação? E esse é o testemunho que eu presto em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu presto meu testemunho de que este é o Evangelho do Salvador Jesus Cristo, de que Ele vive, de que, seguindo o plano de salvação e obedecendo os seus mandamentos, adquirimos o real sentido da felicidade e prosseguiremos no caminho de volta ao nosso Pai Celestial. Presto meu testemunho sobre a veracidade do livro de Mórmon, que se lermos e estudarmos este livro diariamente, nós estaremos protegidos contra as tempestades do mundo. Estaremos vivendo mais plenamente o plano de salvação. Presto meu testemunho, profeta, de que temos um profeta vivo, de que Ele vive e nos dirige nesses dias difíceis. Se dermos ouvidos às suas palavras, se estivermos atentos e perseverantes, conseguiremos vencer esse mundo. Presto meu testemunho sobre o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. E faço isso em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Testemunho, eu sei que Jesus Cristo vive, que Deus vive e que Ele nos ama. Eu quero prestar meu testemunho a respeito do Evangelho de Jesus Cristo e o que Ele tem feito em minha vida. Tenho passado por momentos muito difíceis nos últimos anos, mas eu sei que Ele tem cuidado de mim em cada momento da minha vida, que seu Espírito tem estado presente em todos os instantes em que eu precisei dele. Eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei que Ele nos ama. Esse é o meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como último, pessoal, prestar o testemunho. Espero que todos se sintam inspirados com o testemunho dos irmãos e também com as mensagens da irmã Maria Eduarda. Gostaria de prestar o meu testemunho a respeito sobre esse evangelho. Eu sei que ele é verdadeiro, eu sei que nós estamos vivendo um momento que o Senhor sabe
que precisamos passar por isso. Eu acredito que as Escrituras, elas nos inspiram, nos direciona e nos fortalece nosso testemunho no Salvador Jesus Cristo. Eu sei que o Salvador, ele vive, ele reina nessa vida, ele sabe o que nós precisamos, nossas necessidades, e sabe exatamente o que devemos fazer se nós buscarmos eles. Eu acredito na oração, eu sei no poder dela, que ela pode nos guiar e nos orientar. E eu deixo esse meu testemunho com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.